Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo eu vou ensinar você todos os detalhes da função subtotal, uma função extremamente poderosa que irá aumentar muito a sua produtividade. Confira comigo logo após a vinheta. Bem, o primeiro ponto que temos que entender aqui é a sintaxe da função subtotal. Ela é muito simples, tá bom? Ela apresenta apenas dois argumentos, basicamente, como a gente pode observar aqui na planilha. Temos o primeiro argumento que faz referência ao número da função que vai ser chamada, porque na verdade a função subtotal ela pode realizar diversos tipos de cálculos similares a de outras funções. Mas perceberemos que há diferença entre utilizar a função subtotal e utilizar essas funções que ela pode calcular. Então, o primeiro argumento é o número da função, e aqui nós temos quais são essas funções que podem ser chamadas, que podem ser utilizadas pela função subtotal. É um total de 11 funções, como nós podemos ver aqui. A função média, conte número, conte valores, máximo, mínimo, multi, desvio padrão de amostragem, de produto, soma, variância de amostragem e variância de produto. Até aí tudo bem. E essa ordem é com qual o número representa cada uma dessas funções, como tem aqui na tabela, tá bom? E a gente pode observar que há duas sequências aqui, uma sequência de 1 a 11 e uma sequência de 101 a 111. Perceberemos aqui, a partir do exemplo, que eu vejo como a melhor forma da gente aprender, que há uma diferença sutil que, porém, é importante lembrar, pode ser muito interessante para alguns tipos de abordagem. Para algum tipo de problema pode ser que não tenha muita diferença utilizar uma ou outra, mas para outros é importante saber a diferença entre utilizar uma sequência, uma de 1 a 11 ou de 101 a 111, tá bom? E o outro argumento da função é o intervalo de dados que será feito a esse cálculo, o cálculo que representa uma dessas funções, as quais são chamadas por esses números aqui, mostrados nessa tabelinha aqui. Mas agora vamos ao que interessa. Aqui nós temos uma tabela com dados de produção de petróleo de 5 estados brasileiros, do Nordeste brasileiro, o tipo de produção de petróleo e aqui a produção de petróleo indo de 2016 até o ano de 2020. E aí, para esse exemplo aqui, nós vamos calcular a média desses valores aqui. Então, primeiramente, utilizando aqui a função média, nós temos vídeo aqui no canal já mostrando como é que utiliza a função média. Vou lá, quero saber a média da produção de 2016, está aqui o valor, 7,74 vezes 10 à quinta, aqui é barris de petróleo por dia, e aqui para os outros anos, tá bom? 2017, 2018, 2019, 2020. Até aí, nenhuma novidade. Agora vamos fazer esse cálculo utilizando a função subtotal, tanto para a sequência de 1 a 11, como para a sequência de 101 a 111. Então vamos lá, subtotal. Abro parênteses, aqui já aparecem as opções, para qual tipo de cálculo que eu quero realizar. Vamos lá para a função média. Clica aqui na função média, número ou digito número 1, ponto e vírgula e seleciona a sequência que a gente quer calcular. Observe que o valor aqui é o mesmo, tá bom? Mesmo também calculando para a sequência de 101 a 111. Então vamos lá, vamos selecionar aqui o intervalo e está aqui o valor. Até aqui, para esse caso aqui, não faria diferença a gente utilizar a função subtotal ou a função média. Lembrando que todo esse raciocínio utilizado no vídeo, ele serve também para as outras funções aqui. Conte número, conte valores, máximo, mínimo e as outras funções que a função subtotal abarca, tá bom? Agora vamos mostrar aqui a primeira diferença entre utilizar a função subtotal e utilizar a função média, no caso aqui que a gente está calculando a média. Vamos lá, que eu queira calcular, só para título de demonstração, a soma desses três valores aqui, tá bom? Eu quero calcular a soma desses três valores. Então o que eu faço? Venho aqui, coloco soma e aí a gente tem o cálculo, contabilizou esses três valores aqui. Podem observar aqui também esses três valores aqui e esses três valores aqui. Tá bom? Mas, se eu fizer o cálculo da soma, dessa mesma soma, deixa eu colocar aqui, soma pela função soma e aqui soma pela função
total. Certo? Se eu fizer o cálculo dessa soma pela função subtotal, o que vai acontecer? A função soma eu calculo chamando o número 9, tá bom? E seleciono o meu intervalo. Olha, observem que esse valor aqui, né, esses valores aqui são diferentes desses valores calculados pela função soma. Porque a função subtotal não leva em consideração outras funções subtotais que tiverem no intervalo. Isso é muito útil quando a gente quer, por exemplo, calcular subtotal, né, subtotais de cada por categoria e depois fazer aquela soma. Durante aquela soma, os valores que estão calculados com a função subtotal não são contabilizados no cálculo, né, da função subtotal. Por exemplo, aqui nós temos uma função subtotal, aqui nós temos outra função subtotal e aqui nós temos uma função média, tá bom? E aí, quando a gente vai calcular aqui com a função soma considera todo o intervalo. Ok, isso aqui já não é novidade para ninguém. Já quando eu calculo a soma desses valores pela função subtotal, a função subtotal não vai contabilizar as células que tiverem a função subtotal, que no caso é a primeira e a segunda. Então está considerando apenas essa terceira célula aqui, que é utilizada, né, calculada pela função média, ok? E aqui também, tanto para a função subtotal 9, como para a função subtotal 109, tá certo? Mesma coisa aqui, não temos nenhuma novidade aqui, tá certo? Então, subtotal 109 e chama lá o intervalo e nós temos o mesmo valor. Aqui, científico, certo? Então, aqui nós não temos nenhuma novidade. Agora vamos para outra importância, né? Detalhe, né? Outro detalhe para utilizar a função subtotal, né? O porquê que é interessante utilizar ela e agora mostrando a diferença entre a função subtotal utilizando a sequência de 1 a 111, de 1 a 11 e a sequência de 101 a 111. Quando eu pego, tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui esta tabela aqui, e aí eu quero, por exemplo, ocultar os valores da célula, né, os valores referentes ao estado do Ceará. Então eu venho aqui ocultar manualmente, tá bom? Seleciono aqui a linha, botão direito e clico em ocultar. Observem que a função subtotal aqui, a média calculada pela sequência de 1 a 11, né, ela permanece calculando o mesmo valor. Já a função subtotal utilizando a sequência de 101 a 111, ela ignora as células ocultadas manualmente. Isso aqui não vale para o caso de filtros, que eu irei apresentar daqui a pouco. A função média continua calculando todo aquele intervalo, de D6 a D15. Né? Então observem para recapitular. A função subtotal, utilizando essa sequência aqui, inclui todo o intervalo, mesmo as células ocultas manualmente, que é o caso aqui. Já esse intervalo aqui, né, essa sequência aqui de 101 a 111, ela inclui o intervalo com exceção das células ignoradas, né, células ocultas manualmente. Tá ok? Então aqui já consegue observar a diferença entre a sequência de 1 a 11 e a sequência de 101 a 111. Beleza? Outra coisa importante aqui da função subtotal é o seguinte: quando a gente aplica um filtro, vamos aplicar aqui um filtro, vamos lá em dados e clicar em filtro, a função subtotal automaticamente ela já faz a filtragem, ó. Então os dados aqui já não importa a diferença da sequência de 1 a 11 ou de 101 a 111. Observem que a função subtotal já considerou aqui as células que estão apenas aparecendo, aqui as células filtradas, né? Enquanto a função média, não, ela continua considerando todo aquele intervalo de dados que havia sido selecionado previamente. E aí equivale para qualquer tipo de filtro. Observe que a função subtotal, ela já considera o filtro realizado. Beleza, pessoal? Então,
Basicamente, são esses aqui os detalhes da função sobre total. Observe que é uma função muito útil que pode aumentar muito a sua produtividade, facilitar muito o seu trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os colegas onde esse vídeo pode ser útil para eles. Muito obrigado e até a próxima.